Alô, pessoal. Estamos aqui hoje para falarmos de Alice no País das Maravilhas. A indicação da Unicamp que nos surpreendeu, como é comum acontecer com a lista obrigatória da Unicamp. Alice no País das Maravilhas é uma obra pop, é uma personagem que já gerou muitas produções, quer no cinema, quer animação, outras publicações em quadrinhos, nas mais variadas formas, personagem famosa no mundo todo. Para se ter uma ideia, nós temos mais de 150 países consumindo Alice no País das Maravilhas. E esse ano nós lemos para o vestibular da Unicamp. A todos pegou de surpresa essa indicação. Nós sabemos que a Unicamp, ela trabalha com as literaturas brasileira, portuguesa e africana, quando se fala, quando se escreve em língua portuguesa. Mas nós temos uma obra da literatura inglesa. E qual a justificativa que nós damos para esse tipo de indicação? Afinal de contas, não tem uma conexão com a nossa história, com a nossa cultura, com os aspectos da nossa realidade, que é uma fundamentação para justificarmos as indicações literárias. Na verdade, Alice é um tema universal. A história de Alice tange, ela toca a qualquer pessoa, porque é um romance, é uma obra, é uma novela, melhor dizendo, que vai falar da trajetória evolutiva de uma criança que vai chegar à puberdade. Nesse sentido, não nos interessa tanto a questão do chapeleiro, uma profissão muito comum na Inglaterra vitoriana, do chá, da pontualidade tipicamente britânica, desse pernosticismo, desse jeito, abre aspas, todo regrado, todo metido, todo protocolar do inglês. Para além do jeito de ser inglês, existe esse jeito tão humano, essa condição tão humana, que é a nossa evolução ao longo da nossa história, passando pelas fases evolutivas. Daí, então, porque nós vamos ler literatura inglesa para o vestibular da Unicamp. Alice é um clássico, e como todo clássico, é uma obra que sempre se renova quando se faz a leitura dela, qualquer que seja a época. Mais de 150 anos depois da sua publicação, hoje nós lemos e nos reconhecemos e nos apropriamos da sua mensagem, que nos ajuda a enxergar de um outro ponto, com mais elementos, com mais instrumentos para compreender a nós mesmos. Essa é a riqueza de uma obra clássica, ela se torna temporal. Para além desse centenário e meio que temos da publicação da obra, vem essa atualidade de nós nos percebermos muito iguais à nossa querida personagem. Alice nos revela na nossa condição tão comum ao longo do avanço no tempo que fazemos para nos tornarmos adolescentes, adultos, maduros, nos surpreendendo em cada uma dessas fases. O livro começa com um poema de abertura, e nesse poema de abertura nós já temos um aspecto muito subversivo que vai caracterizar toda a obra do nosso autor, porque ele enfatiza o poder da voz infantil contra a voz adulta. E veja que nós estamos num momento em que a criança não tinha o seu estatuto a garantir-lhe direitos, a garantir-lhe preponderância na sociedade. Mas o nosso autor garante esse direito, garante essa importância à criança. Então, para começarmos o nosso estudo de Alice no País das Maravilhas, depois dessa preliminar, vamos conhecer um pouquinho a história do nosso autor. Alice no País das Maravilhas. Falamos de subversão? Um textinho inicial para dar o tom do que nós vamos ler nessa obra tão bonita. Você estará vendo no slide aí. Mas eu não quero me encontrar com gente louca, observou Alice. Oh, não se pode evitar, disse o gato.
Todos são loucos por aqui. Eu sou louco. Você é louca. Todos somos loucos. Como sabe que eu sou louca? Indagou Alice. Você deve ser, respondeu o gato. Ou então não teria vindo aqui. A partir daí, começamos então a entrar nesse mundo mágico que é o País das Maravilhas. Mas prometemos falar do autor. Comecemos então. Charles Dodgson era professor de matemática, de lógica, de um famoso colégio na Inglaterra. Um colégio que estava anexado à Faculdade de Oxford. E esse homem tão racionalista, tão voltado para as estruturações do pensamento lógico, enveredou por escrever um texto que é absolutamente fantasioso, onírico, um texto que vai criar o mundo da fantasia. Dodgson, ou Lewis Carroll, como nós chamaremos daqui para frente, tinha amizade com Henry Liddell, o pai da Alice, a personagem homônima que corresponde à amiga do autor. Numa tarde, ele passeando com as suas irmãs, as irmãs de Alice, aliás, né? Ele passeando com Alice e suas irmãs, ela lhe pede que conte uma história. Essa é a história do livro. E essa amizade entre o autor e a família era bastante próxima, até que houve uma ruptura. E os casos que levantaram sobre essa ruptura são os mais variados, inclusive a questão de aproximação indevida de Carol com a menina. Mas nós estamos na Inglaterra do século XIX. Era comum que houvesse fotografias das meninas, mesmo com pouca roupa. Isso era hábito, isso não era visto com os olhos que nós temos hoje. E nunca ficou provada nenhuma aproximação pedófila no sentido que nós damos essa palavra hoje. O que se sabe é que houve um pedido de casamento a Alice, ao pai de Alice, aos 10 anos de idade, e isso feria os costumes da época. A idade de consentimento era a partir dos 12 anos. Se foi esse o assunto, se foi outro, né, a questão da ruptura, isso está um tanto quanto incerto. Mas houve uma separação desse professor da menina. Mas o livro veio à publicação em 1865. Depois que houve essa separação, nós não temos mais notícias do que aconteceu com o nosso professor. Quanto a Alice, ela recebeu os originais do livro. Depois da morte do autor, ela ainda dava palestras sobre o livro, conseguiu vencer dificuldades econômicas por causa da história de Alice. Falando um pouco agora sobre a obra. Nós temos, como já dissemos, um passeio de barco numa determinada tarde de 1862, estando o nosso autor, mais um amigo e as 3 irmãs. Parece um tanto quanto estranho isso hoje, mas naquele tempo, nós já dissemos, havia confiança da família nesse reverendo, nesse diácono, e eis que as meninas, em especial Alice, pede a Lewis Carroll uma história para entreter a viagem. E essa história tinha que ter muita fantasia, tinha que levá-las para esse universo de sonho, esse universo onírico que será tão bem representado na obra. Pois bem, gostaram tanto dessa história que Alice pediu que ele a escrevesse. E ele cumpre essa incumbência. Ele vai registrar a história narrada em texto e entrega os originais para Alice. Quando se dá a publicação desse livro, ele não gostou. Ele mesmo havia feito ilustrações, não aprovou a edição, tirou do mercado todos os volumes e entregou para um outro ilustrador muito famoso na época dar o acabamento ao livro. Depois, com essas ilustrações, nós tivemos, sim,
Um livro que foi às livrarias, se esgotou e, edição após edição, tem encontrado os seus leitores mais apaixonados, fiéis devotos, passageiros dessa viagem para o mundo das maravilhas. O título inicial era Alice no Mundo Subterrâneo, que depois virou Alice no País das Maravilhas. Por que Alice no Mundo Subterrâneo? Porque nós temos como cena inicial a Alice indo pela toca do coelho para debaixo da terra. Mas País das Maravilhas, convenhamos, cai bem melhor. Pois bem, o pioneirismo dessa obra é no tocante ao trabalho que é feito com a literatura infantil. Provavelmente já havia literatura infantil antes dele, mas ele deu um toque muito especial. Ele aproximou essa literatura infantil da realidade da criança, onde a lógica é subvertida, a lógica não é respeitada. E por conta disso, nós vamos ter tantos leitores que se encantam com Alice. Já dissemos, né? A voz da criança predomina sobre a voz do adulto. Porque o Lewis Carroll pensa o seguinte: nós não devemos fazer literatura para passar uma mensagem, para dar um ensinamento moral à criança. A literatura deve ser apenas o quê? Encantamento, entretenimento, diversão. A literatura precisa se sustentar por si mesma. Ela não deve ser instrumento para educar, instrumento para transmitir outros conhecimentos para a criança. Basta que a criança seja feliz tendo um livro na mão. É essa a história que ele vai criar. Um livro sem moralidade, um livro sem pretensão de educar, de fazer daquela criança um ser social cumpridor de regras, cumpridor de protocolos. E já que nós estamos no universo onírico, Alice está antecipando aquelas vanguardas europeias que trabalham esse universo, o dadaísmo, total falta de lógica, e o surrealismo, esse mergulho no nosso mundo interior. Lembre-se que a cena inicial é Alice caindo na toca do coelho. Muito bem. Chamando atenção para o enredo, então, Alice começa a sua história lendo um livro do qual ela se queixa. Não há figuras, não há diálogos, e numa tarde bastante quente, ela estando tão sonolenta, sem vontade de colher margaridas para fazer uma guirlanda, né? Ela vê um coelho branco com um relógio de bolso. E esse coelho, usando colete e relógio, começa a correr e entra na sua toca. Alice começa a ir atrás do coelho, entra na toca do coelho. Esse é o passaporte para o País das Maravilhas. Ela vai despencando, vendo objetos, vendo os móveis, enquanto ela está em queda vertiginosa na toca do coelho. Ao chegar ao fundo da toca, ela vê uma chave. E eis que, afastando uma cortina, existe uma portinhola pequena. Mas ela não passa pela portinhola. Toma atenção, então, numa garrafa em que está escrito "beba-me". E ao beber, ela fica muito pequenininha, a ponto de poder passar pela porta. Mas a chave está sobre a mesa de vidro. Como é que ela vai alcançar a chave se ela ficou tão pequena? Eis que aparece agora um bolo. Coma-me. E ao comer, ela cresce de novo. Pega a chave e agora Alice, que pode crescer e diminuir, consegue passar pela porta que a leva para um outro mundo. Mas nesse momento, eis que ela chora. Chora bastante e forma um lago. E nesse lago ela tem medo de se afogar. O coelho, que havia deixado um leque com o qual ela se abana, ela acaba
voltando a um tamanho que lhe permite essa passagem. Para não se afogar nas lágrimas, ela atravessa essa lagoa, esse lago, a bordo não, né? Na companhia de um rato. E do outro lado ela vê muitos animais, e esses animais agora molhados estão se secando, se sacudindo penas e pelos para que não peguem nenhuma doença. Depois disso, dessa experiência de crescer e diminuir, de chorar muito, de quase se afogar nas lágrimas, nós temos a Alice encontrando um pássaro Dodô, Dodson. Como ele era gago, muitos vão dizer que o pássaro Dodô é uma imagem do próprio autor. Não vamos afirmar isso, mas corre essa história aí. O pássaro propõe uma corrida em círculos durante 30 minutos. E já que é uma corrida em círculos, todos serão ganhadores. E Alice, que trazia nos bolsos muitos doces, premia todos com seus doces. Ela mesma vai ter como prêmio um dedal que era dela mesma. Mas isso não tem lógica. A lógica não faz parte desse mundo. Dadaísta, surrealista, quase uma pazárgada, se você se lembra de Manuel Bandeira. Pois bem, a próxima história agora traz um rato contando a sua história triste, e Alice foi buscar o leque do nosso coelho branco na casa dele, porque ele a confundiu com Mary Ann, a sua empregada. E quando ela chega à casa, ela de novo vê a garrafa, beba-me. E ela cresce muito no quarto do coelho, cresce tanto que a sua cabeça, os seus membros ficam para fora da janela. O coelho olha aquilo e pensa que se trata de um monstro. Ele manda o seu empregado, o lagarto Bill, descer pela chaminé para ajudar a menina. Mas a menina, assustada com o que está acontecendo e ela não está entendendo nada, chuta o nosso lagarto, o lagarto Bill. Aí o nosso coelho manda suas pedradas para Alice. E cada vez que as pedras caem no chão, viram bolos. Alice sai da casa e agora ela vai encontrar uma lagarta sentada num cogumelo. Uma lagarta sentada num cogumelo, é claro que é uma imagem poderosa no nosso imaginário. Já o era naquela época. E com certeza ainda mais hoje, né? Afinal de contas, essa lagarta está fumando narguilé. Muito surreal. Completamente surreal. A lagarta é um símbolo poderoso, né? Transformação. A lagarta, a crisálida, finalmente a borboleta. E essa lagarta pergunta para a nossa menina: quem és tu? E Alice se desespera porque ela não tem essa resposta. Até de manhã eu sabia quem eu era, mas agora eu já não tenho essa resposta. Tanta coisa aconteceu que eu já não sei quem sou. E tentando responder à lagarta, ela começa a se comparar com as suas amigas. A identidade dela será dada pelo confronto e pela negação. Eu não sou parecida com essa amiga, com outra pessoa, e desse modo ela tenta se definir com toda essa dificuldade. E a lagarta, então, acaba dando algumas orientações para a nossa menina. Eu, que sei que tudo é mutável, sei que a mudança é a primeira lei da ordem do mundo, eu me refugio no meu mundo. E nesse refúgio eu consigo ter o meu sossego, ter a minha paz. E ela oferece a Alice a possibilidade de ela ter a decisão nas suas mãos. Você controla a mudança, porque aqui está um cogumelo. Se você comer uma parte do cogumelo de determinado lado, você cresce. Se você comer um pedacinho do outro lado, você diminui. Cabe a você tomar a decisão. Alice cresce muito, come um pedaço de cogumelo, cresce tanto que chega ao topo de uma árvore e será confundida com uma serpente, dado que o seu pescoço se alongou
desmedidamente. Alice, uma serpente. Pois bem, o pombo foi que disse: parece uma serpente. Depois disso, ela envereda pelo bosque e chega à casa de uma duquesa, onde nós vamos ter uma cozinheira fazendo uma sopa muito apimentada, e essa sopa faz com que todos ali espirrem. A própria duquesa, mais Alice, e, além disso, temos o gato de Cheshire, um personagem que vai dar o que pensar nesse livro aí. Pois bem, a duquesa espirrando, irritadiça, ela pega o bebê, que também espirra muito, o seu bebê, joga para os braços de Alice. Alice, sem saber o que faz com o bebê, acaba saindo da casa. Mas quando ela sai da casa, o bebê vira um porco. Ora, um bebê virando um porco, um bebê jogado pela própria mãe, é alguma coisa muito fora do padrão. Porque precisa ser fora do padrão. O livro é só para divertir, o livro é só para instigar a imaginação. O livro é para tirar a criança dessa Inglaterra vitoriana, sobre a qual falaremos um pouquinho logo mais. Muito bem. Ao final do caminho que ela está percorrendo no bosque, já que ela encontrou o gato de Cheshire na casa da duquesa e depois encontra novamente o gato no alto de uma árvore e vai perguntar: qual caminho eu devo seguir? Aquela frase famosa que você vai encontrar em muitos locais da rede social. Qual caminho eu devo seguir? Para onde você quer ir? Eu não sei. Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Depende. Pois é. Esse é o gato que vai questionar Alice, como outras personagens do livro irão questioná-la. E até agora, Alice vem acatando sugestões, vem aceitando o absurdo que existe nesse mundo. De novo, ela vai encontrar uma personagem muito estranha. É o nosso chapeleiro maluco, o nosso chapeleiro louco. Tanto faz. Cada edição vai trazer um nome, vai trazer um nome, né? Ou maluco ou louco, é o mesmo personagem. E aí nós vamos para o encontro com a lebre de março. Nós temos um chá em que estão reunidos o nosso chapeleiro, a lebre de março e a arganaz, um tipo de roedor. Pois bem, nesse chá o chapeleiro está tomando a sua bebida e ele quebra toda a louça. Cada vez que toma chá, ele quebra essa louça. E a Lucy não entende isso, né? É que ele não tem tempo. O relógio dele só marca 6 horas da tarde, e 6 horas da tarde é sempre a hora do chá. Qualquer que seja o horário, qualquer que seja a vez que ele olhe para o seu relógio, marca sempre às 6 da tarde. E aí acontece um jogo de enigmas. E num desses jogos de enigmas é falado a respeito do corvo, aquele poema do Edgar Allan Poe. E nesse enigma nós falamos a respeito do corvo e da escrivaninha, né? Nós temos aí um momento de intertextualidade e outros enigmas, mas esses enigmas deixam a Alice entediada e ela vai embora. Andando pelo bosque, ela encontra uma portinhola numa árvore. Vai comer um cogumelo para passar por essa árvore. Vocês estão percebendo que o nosso livro é uma sucessão de histórias sem fim. É como se você contasse uma história, entrasse por uma porta, saísse pela outra e o autor de novo espera o leitor com outras histórias, entrando por uma porta, saindo por outra. Você conhece esse ditado. É assim o livro. Uma sucessão de episódios que faz esse encadeamento, que faz essa confecção de uma verdadeira colcha de retalhos. E cada um desses retalhos faz um questionamento a você. Pois bem, entrando por essa portinha na árvore, Alice se depara com o reino da Rainha de Copas. Uma rainha tirânica, uma rainha que exige que todas as rosas brancas sejam pintadas de vermelho
E aí você tem uma questão política que logo mais nós abordaremos. Não é uma casualidade. Embora haja uma falta de lógica, uma subversão do racionalismo, é claro que o autor criou uma história cheia de simbologias. Pois bem, essa rainha tirânica, essa rainha por demais autoritária, exige que as rosas sejam pintadas de vermelho. E são 3 cartas do baralho que estão pintando essas cartas. Ao chegar a rainha, depois de um cortejo de todas as cartas do baralho, reis, rainhas, todas as cartas, essa rainha vai ficar famosa por entre todos eles, porque ela exige que quem não a agradar seja decapitado. É a sua ordem. Cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça. A nossa rainha de copas. Agora vem o jogo de cricket. Em alguns momentos você vai ouvir alguém falar croquet. Nós preferimos cricket. O jogo de cricket, que é muito estranho. Por quê? Porque quem dá os instrumentos para o jogo é a própria rainha. E os instrumentos são, como taco, flamingo. E como bola, ouriço. E a Alice, que entra para o jogo, se espanta, afinal de contas, cada vez que ela pega o flamingo para usar como taco, ela lança o taco numa direção e o efeito é na direção contrária. Cada vez que ela lança a bola, que é um ouriço, numa direção, essa direção não corresponde ao movimento de Alice. Muito estranho, ou nada estranho, porque afinal de contas, nós sabemos que o jogo político tem as suas direções marcadas. Pode haver uma lei, mas quem interpreta a lei é o dono do jogo. Nesse sentido, você percebe uma crítica muito clara aí ao sistema meritocrático. As condições não são as mesmas, os instrumentos para você sair-se vencedor no jogo não são iguais para todos. Você joga a bola numa direção e a física do jogo, a mecânica do jogo, não obedece essa direção. Você usa o taco de uma determinada maneira buscando efeito. E esse efeito é contrário contra você mesmo. Percebe? É um livro que vai possibilitar múltiplas leituras a cada episódio narrado. Depois disso, nós vamos ter um encontro com a tartaruga falsa, com o grifo. O grifo é um ente mitológico, é um ser mitológico. É uma mistura de animais num único ser. E a tartaruga é falsa por quê? Porque tudo o que ela conta não condiz com a ideia que fazemos da tartaruga. Um bicho que tem uma vida muito longeva, ela vive por muito tempo, então é símbolo de sabedoria. Mas é claro que no livro a tartaruga falsa não é símbolo de sabedoria. Ela conta uma história pessoal muito triste, da saudade que ela tem da vida que ela vivia no mar, e isso não é nada compatível com a imagem simbólica da tartaruga na cultura. Aliás, a tartaruga também não é nada parecida com uma tartaruga, por isso uma tartaruga falsa, uma tartaruga de mentira. E eis que eles chamam a atenção para a quadrilha da lagosta. Nessa quadrilha, grifo, tartaruga dançam bastante até o momento em que Alice é levada para um julgamento. O nosso valete de copas, aquela carta do baralho, está sendo acusado, o valete, de roubar as tortas da rainha. E forma-se uma corte judicial em que o rei é juiz. Percebeu? O homem mais poderoso do reino é juiz. Você sabe como será esse julgamento. Não há dúvida do resultado do julgamento. E nessa corte, além do rei, nós temos o chapeleiro, o coelho e a própria Alice. E Alice, no momento em que ela cresce muito, ela derruba os jurados. Nesse momento em que ela derruba os jurados, nós vamos ter uma sentença. Cortem-lhe a cabeça. Olha aí o tumulto que essa menina está causando no nosso julgamento. Merece ter a cabeça cortada. Mas é justamente nesse momento
que Alice acorda do seu sonho. Será que Alice não viu o coelho correndo verdadeiramente? Será que Alice não entrou na toca do coelho? Então fica tudo no universo da fantasia. Alice talvez estivesse dormindo, sonolenta, numa tarde muito quente, quando lia um livro. De repente ela se deixou entrar nesse sonho. Porque o final da história é a irmã acordando Alice de um sonho que será contado para essa irmã. E nesse momento ela vai acordar justamente para tomar o chá. Aí nós podemos pensar em outros sentidos que nós damos para essa história. Passando o nosso enredo que está aqui. Muito bem. Vamos lá. Alice, analisando as nossas personagens. Alice é essa menina de 7, 8 anos de idade que está no mundo mágico da infância. Claro que nós vamos nos lembrar que, quando lemos o Ateneu, nós temos um menino nesse universo mágico da infância que será empurrado para o universo adulto do colégio. Também podemos nos lembrar do nosso querido Miguelim, Campo Geral, do Guimarães Rosa, 2 obras constantes nos vestibulares, que também está abandonando aos 8 anos de idade, uma vez que ele usa óculos e consegue enxergar melhor a realidade do mundo. E, nesse sentido, nós temos a Alice muito parceira, muito dentro desse time de personagens que vão, efetivamente, abandonar o universo infantil para conquistar uma visão um pouco mais realista do mundo que eles vivem, do mundo adulto. Alice, então, representa essa curiosidade infantil, uma curiosidade infantil que é enaltecida pelo nosso autor. Ele, que era professor de lógica, aposta muito na fantasia. Nós temos um homem aí que é bastante controvertido, né? Um homem que tem uma ambiguidade muito grande. Ele vai trazer no livro todas essas fantasias que, com certeza, ele não poderia levar para a sala de aula, como professor de matemática e de lógica. Então, Alice é essa pessoa que todos nós já fomos, a ponto de Virginia Woolf, uma das grandes damas da literatura inglesa, fazer um comentário, uma observação muito interessante acerca desse livro. Parece um livro para crianças, na verdade, é um livro para nós, adultos, nos lembrarmos da criança que fomos. E uma criança que podia sair do seu quadrado, uma criança que não tinha limites para a sua imaginação, uma criança que ainda não tinha sido podada pelas regras, pelas normas, pelas proibições do mundo adulto. Próximo personagem que nós vamos focalizar é o Coelho Branco, que aparece no livro, logo de início, com o seu colete, com o seu relógio de bolso, correndo, indo para a toca e sendo acompanhado pela Alice nessa queda vertiginosa. Pois bem, o coelho é símbolo dessa era pré-industrial. Tudo é muito acelerado, tudo é muito mecânico, tudo é uma apologia à produção. Nós queremos lucro, nós vivemos para o lucro. É uma ênfase no sistema capitalista, que foi acelerado pelas conquistas da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial coincide com essa Inglaterra vitoriana, o tempo, o reinado da rainha Alexandrina Vitória. Pois bem, nós sabemos o que aconteceu na época da Revolução Industrial. Nós temos o êxodo rural, o inchamento das cidades, a exploração da mão de obra e, inclusive, a exploração da mão de obra infantil. Depois nós sabemos os resultados disso, os acidentes, incêndios, tudo aquilo que caracterizou um tempo em que o homem se defrontou com uma realidade fabril que lhe era adversa em muitos sentidos. Pois bem, o nosso coelho representa isso, sempre correndo, sempre agitado,
sem tempo para ficar lavando os pratos, a louça. Lembra daquele chá? Em que ele vai quebrando tudo? Pois é, não tenho que seguir esse protocolo, por quê? Porque o meu protocolo é a subversão do tempo. Aquele tempo que você precisa dominar, conforme o ensinamento que foi dado a Alice. Quando você fizer amizade com o tempo, quando você não se submeter ao tempo, o tempo será seu amigo e você conseguirá realizar a sua vida de um jeito muito diferente. A lagarta. A lagarta também é subversiva, como as outras personagens que nós temos. A nossa lagarta, fumando o seu narguilé, né? É a aceitação das mudanças ao longo da vida, como já dissemos. Todas as metamorfoses, todas as cascas que nós vamos abandonando ao longo da nossa trajetória para que nós possamos crescer. E talvez o grande segredo da vida seja você crescer sem esquecer a criança que você foi, porque foi verdadeiramente o tempo da sua felicidade. Pois bem, temos o cogumelo, a chave que nós temos para decidir se vamos crescer, vamos diminuir, vamos ser mais adultos, totalmente regrados, protocolares, artificiais, ou vamos ser mais felizes, mais livres, mais compromissados com a nossa alegria do que com o cartão de ponto? Alice nos Países das Maravilhas sempre terá seus leitores. Por quê? Porque possibilita esse leque infindável de leituras. São camadas e camadas e camadas de interpretação. Cada um vai enxergar no seu capítulo, na sua personagem, naquele momento do enredo, aquilo que lhe for mais condizente, aquilo que lhe for mais parecido com o que você tem para jogar no texto. Nós sabemos que todo texto tem a sua finalização com a interpretação do leitor. Cabe a cada um usar dos seus elementos, da sua história, da sua sensibilidade para dar um sentido a essa rica simbologia do livro. O Galo de Cheshire. O Galo de Cheshire, ao mesmo tempo em que ele traz essa ilogicidade, ao mesmo tempo que ele traz essa insanidade, ele sorri o tempo todo. É um gato que não tem pescoço, é um gato que foi condenado à morte, é um gato que não será morto, porque a rainha decidiu, se o gato é da duquesa, a duquesa que decide o que fazer com o gato. A rainha soberana, sem dúvida nenhuma. Mas é esse gato que faz questionamentos o tempo todo para Alice, assim como outras personagens, talvez tentando ajudar Alice a configurar o seu retrato, a encontrar a sua identidade, que ela encontrará sem dúvida nenhuma no final da obra. No momento em que ela participa do julgamento, derruba os jurados e se recusa a seguir as regras do jogo. Parece que a Alice aí está se afirmando como sujeito. Ela que passou o tempo todo do livro chorando, nesse momento ela se enche de uma força, ela se enche de uma autoridade que nasce dela, para ela dizer quem ela é, o que ela pensa e como ela decide aquele momento na vida dela. O gato também tem essa função de confrontar Alice, questionar Alice e levar Alice a essa auto-identificação. Chapeleiro Louco é outra dessas personagens altamente subversivas, porque não corresponde ao protótipo do inglês cavalheiresco, educado, refinado. Afinal de contas, o nosso chapeleiro é um péssimo anfitrião. Naquele chá em que está o roedor, o chapeleiro, e Alice se infiltra, ele não quer permitir que ela esteja com eles à mesa. Vai quebrando os pratos, como nós falamos, e vai fazendo seus enigmas, e sempre correndo, e sempre atarefado, e sempre atabalhoado, e sempre acelerado. Uma imagem contrária daquele
inglês absolutamente sofisticado, requintado, incapaz de cometer uma gafe. É o contrário do nosso chapeleiro louco. E o seu nome, ou chapeleiro maluco, e o seu nome traz um dado interessante. Naquela época, muitos funcionários das fábricas de chapéu ficaram intoxicados com mercúrio. E isso gerou os danos à saúde mental. Por isso, no Chapeleiro Louco, além de uma crítica a esse estilo inglês que é tão restrito, que é tão exigente, você tem que ser comportado, controlado, você não pode sair daquele quadradinho, você não pode erguer o tom de voz, a única coisa que você pode erguer são as sobrancelhas e fazer aquele ar blasé, aquele ar de que não estou nem aí, eu estou acima de tudo isso. Pois é, além dele criticar esse estilo inglês, dele ser o contrário do perfil do inglês comum, do inglês que se espera, inglês de fato, ele faz essa crítica então ao sistema trabalhista. E uma outra personagem que nos chama muito a atenção é a nossa Rainha de Copas, que fez muito sucesso, fará sempre muito sucesso, quer no cinema, quer no livro. Por quê? Porque ela é uma personagem que chama muito atenção. Afinal de contas, ela é tirana, totalmente autoritária. O despotismo, o totalitarismo é a marca dessa rainha, que quando se vê desagradada, pede que corte a cabeça de todo mundo. E nós estamos num momento de monarquia constitucional. Ou seja, a nossa rainha não é tão poderosa assim. Parece que o nosso autor está rindo da própria personagem histórica. Afinal de contas, na monarquia constitucional, o poder está compartilhado. Mais um dado para que nós possamos desdobrar a primeira leitura que se faz. Virginia Woolf tinha razão, né? Parece um livro para crianças, mas nós também vamos nos encontrar nesse livro. Afinal de contas, Rainha de Copas, nós temos em muitos momentos da nossa vida, em muitos momentos da nossa história, com certeza. Quer no trabalho, quer no círculo social, quer qualquer que seja o momento em que estejamos em sociedade. Continuando a nossa leitura, nós vamos ter ainda uma possibilidade de fazer um comentário mais agudo sobre os sentidos da obra. Veja só. Falamos que Alice questiona o sistema da educação na era vitoriana. Esse sistema que naquele tempo era voltado para a simples memorização. A educação da criança se fazia de um modo a decorar conteúdos, sem nenhuma criatividade, sem nenhuma alegria, simples memorização de conteúdos, simples enquadramentos nas ideologias propostas pelo currículo, inclusive sendo a leitura um dado para construir um senso moral. Você faz uma leitura para você descobrir um sentido ético que vai, sem dúvida nenhuma, criar os freios da civilização, como queria o Freud, não é isso? Pois bem, já que Alice é uma obra subversiva, ela está apresentando a literatura como puro entretenimento. Você lê para ter prazer, você lê para ser feliz. E nós, professores de literatura, assinamos embaixo o que o Lewis Carroll está falando. Afinal de contas, a literatura, antes de mais nada, tem que ser uma forma de arte independente e não instrumento para a educação, instrumento para coerção, instrumento para formatação do que quer que seja, inclusive das pessoas. Ao contrário, não é formatação, é libertação. É para você se descobrir, é para você se emancipar como sujeito. Essa deve ser a função da literatura. Essa é a função que o nosso autor defende na sua obra. Pois bem,
Um outro dado muito interessante que nós vamos chamar a atenção é a rivalidade que se estabelece entre Alice e as demais personagens, todas elas muito complexas, muito absurdas, todas elas não muito empáticas, não muito amigáveis à nossa menina. Tanto que ela chora muito, ela se afoga nas lágrimas no segundo capítulo, não é isso? E nesse momento nós temos o quê? Dois universos que se contrapõem. O universo infantil contraposto ao universo adulto. Aquela ideia de liberdade total, mas a ideia do mundo protocolar, o mundo adulto, com as suas regras, com seus horários, com as suas ordens, com as suas proibições, com as suas limitações, a ponto de nos fazer esquecer o quanto nós já fomos livres, o quanto nós já fomos felizes. É sempre nesse sentido que Alice ganha infindáveis leitores. Nós vamos nos reconhecer nessas personagens sem dúvida nenhuma, assim como nos reconhecemos em outras personagens de outras obras que acompanham a formação do sujeito. Já falamos, Campo Geral e Ateneu são outros exemplos dos vestibulares. Autopercepção. Lembra, nós temos aí uma fratura, como nós estamos chamando a atenção no slide. O antes e o depois, a entrada nesse mundo da Toca do Coelho, o País das Maravilhas, e a saída desse País das Maravilhas. Depois desse mergulho que você fez para reencontrar aquele universo infantil, como é que você volta desse mundo? Que questionamentos você fará à sua realidade? Talvez seja essa uma das lições que Alice nos deixa. Ela que foi ao mundo das maravilhas, se deparou com aquelas personagens tão ambíguas, tão complexas, tão ricas na sua configuração. Quando ela volta para o mundo das pessoas tão engessadas nos seus papéis sociais, como é que ela vai lidar com essas pessoas? Como é que o nosso Lewis Carroll, tão cheio de fantasia, conseguia se haver com todos os protocolos de professor de um colégio, de uma universidade famosa, cheio de protocolos, cheio de bons costumes a serem seguidos. É mais uma coisa que nós vamos questionar nesse livro aí. A autopercepção, a consciência de quem você é como sujeito. E essa consciência vai surgindo Alice no final da sua passagem pelo mundo da fantasia, pelo mundo das maravilhas, por aquele país tão rico de experiências. Quando ela confronta a ordem estabelecida, quando ela desobedece ao rei. Alice agora cresceu, agora Alice se impõe. Talvez Alice, na sua infância, esteja se impondo ao mundo adulto. Talvez ela queira guardar para si muito do que foi essa infância maravilhosa. E se todos nós fizéssemos isso, com certeza outro seria o mundo. Eu gosto de pensar assim. Vamos lá. Olha aí quantas personagens ajudam Alice nesse aprofundamento da sua autopercepção. A lagarta, Crisálida, borboleta, a lagarta que vai passar por tantas instâncias e de cada instância que ela abandona, ela leva consigo a sabedoria, de tal forma que ela diz para Alice: está aqui o segredo, está aqui a chave, o cogumelo. Você pode ser o que você quiser, mais crescida, mais diminuída. Cabe a você tomar a decisão de acordo com o momento que você está vivendo. O cogumelo, que por si só aumenta e diminui a Alice, o que seria esse cogumelo? Vamos deixar para o leitor. Vamos deixar para o leitor. Seria a sua sensibilidade? Pode ser a sua sensibilidade. Seria a saudade daquele tempo que você viveu? O cogumelo tem essa potencialidade, né, de mudar a realidade. Estou me lembrando de Pasárgada de novo. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização, diz o Bandeira. Tem alcaloide à vontade, para você mudar a sua presença no mundo, para você mudar o próprio mundo.
diz o Bandeira, no País das Maravilhas, que é Pasárgada. É sempre bom a gente ter um repertório à disposição para fazer a nossa interpretação mais rica. Alice, confundida com Mary Ann, a empregada do nosso Coelho Branco. Alice, que se confronta com as amigas. Eu não sou parecida com aquela amiga, porque ela é diferente nesse sentido. Então, ela diz quem ela não é. E claro que esse é um questionamento que, quando fazemos, nos reconhecemos. Quem eu sou? Eu não sou isso, não sou isso e não sou isso. Tá, mas quem de fato eu sou? Isso é difícil, porque a partir do momento que você afirma sou assim, parece que isso vira uma responsabilidade. Quem eu não sou é simples. Agora, quem eu sou de fato? Isso é assumir uma responsabilidade diante de si mesmo como indivíduo. Alice nos ensina isso nesse momento do livro. É sempre a questão da identidade e da autoridade, alteridade. Idem, identidade, ou igual, aquele que se afirma, né? Agora, alter, o outro que diz quem eu sou ou quem eu não sou pela semelhança ou pela dessemelhança. Em sociedade, assim nós configuraremos a nossa personalidade. A partir do outro eu consigo dizer quem eu sou. E só depois de eu me espelhar no outro, talvez eu consiga afirmar exatamente a minha individualidade. Um livro que é de uma riqueza sem par. Muito bom nós termos um livro do repertório inglês na nossa prova de língua portuguesa, sem dúvida nenhuma. Oposição às regras de etiqueta. Não é uma questão de tomar chá com o pires sob a xícara, com o dedinho recolhido ou com o dedinho levantado na hora do chá. Isso está posto no livro. Quebrar ou não quebrar o pires? Lavar ou não lavar a louça? Desperdiçar ou não desperdiçar? Mas quando nós pensamos na nossa vida prática, nós que somos adultos lendo um livro pretensamente infantil, quantas regras nós precisamos quebrar? Quantas camisas de força nós precisamos alargar para viver a vida com um pouco mais de fluidez, com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de alegria, para nos afirmarmos como sujeitos da nossa história e não apenas esses bonecos cumprindo os seus papéis sociais. A subjetividade temporal. Lembrando o nosso coelho, o seu relógio de bolso. Uma frase de que eu gosto muito. O tempo é aquilo que eu consigo fazer dele. E se eu deixar que o tempo me domine, eu serei exatamente esse parafuso usado no funcionamento de uma grande máquina social, cumprindo os horários, hora para dormir, hora para acordar, hora para chegar, hora para sair, hora para almoçar, e parece que a nossa vida entra num mecanicismo do qual se extraiu toda a possibilidade de verdadeira alegria. Porque talvez você tenha até horário para sorrir. Agora pode, agora não pode. Essa é a história dos protocolos. O nosso coelho está dizendo isso. O tempo precisa ser nosso. Nós precisamos dominar o tempo, porque do contrário estaremos escravizados. E nenhuma situação de escravagismo possibilita alguma alegria, alguma felicidade. Que seja meu o tempo, que seja seu o tempo e que cada um possa dar vida a tudo aquilo que deve ser vivido no momento que lhe aprouver, no momento que lhe for conveniente. A história metaforizada. Esse momento aqui é uma surpresa muito grande que o livro nos revela. Afinal de contas, quando nós temos a rainha chamando atenção para a questão das rosas brancas que precisam ser pintadas de vermelho, se você não conhece um pouquinho da história, talvez você não chegue a essa compreensão.
que antigamente, olha aí, 1455, século XV, durante 30 anos, houve lutas dinásticas pelo reino, o reino. E eis que nós temos duas famílias poderosas, Lancaster e York, uma defendendo a cor vermelha, outra defendendo a cor branca, nos seus brasões, nas suas bandeiras, nas suas guerrilhas. E quem vence é o nosso Henrique Tudor, que era da família de Lancaster. A partir daí, a cor vermelha entra para a história. E essa disputa dinástica fica conhecida como Guerra das Rosas. Não por acaso a nossa rainha exige que rosas brancas sejam pintadas de vermelho. Afinal de contas, ela é rainha. Quem manda é ela. Quem manda é ela. Mas agora, século XIX, era vitoriana, a monarquia constitucional. Não é hora da gente rir desse poder absolutista, que já não é absoluto. Se foi algum dia, nesse momento ele já se esfacelou. Ele já está constitucional e não mais absoluto. É o autor fazendo uso de uma série de metáforas, na verdade, fazendo uma grande alegoria de todas as experiências que nós vivenciamos ao longo da nossa trajetória. É um livro para crianças? Com certeza. Alice, aos 8 anos de idade, adorou esse livro. É um livro para nos lembrar da criança que fomos, como disse Virginia Woolf. Talvez, continuando o raciocínio da Virginia, é um livro para nos lembrar da criança que precisamos resgatar para viver em plenitude, para não sermos parafusos que põem a máquina de triturar gente para funcionar. E pensando mais um pouquinho na nossa abordagem quanto à simbologia das personagens, o nosso Chapeleiro Louco, uma lembrança da era, uma evocação, né, da Revolução Industrial, da era industrial, e a arbitrariedade da lei a serviço do poder, o julgamento inconsistente do valete de copas. Nós vivemos um tempo em que o julgamento do valete de copas, em que existe uma lei para garantir os direitos. Então todo cidadão está garantido. Então, em tese, porque na prática a lei é interpretada por quem é senhor do poder. E quem é do senhor do poder favorece aos seus interesses e não a justiça, que deveria ser a causa prioritária do exercício da execução da lei. Essa é a nossa história. Não por acaso, uma literatura inglesa está no vestibular da Unicamp. Que venham outras literaturas, quaisquer que sejam as suas origens. Um bom livro sempre tem a nos ensinar, qualquer que seja o seu espaço, qualquer que seja o seu tempo. Boa leitura para todos vocês e bons resultados nos vestibulares. Muitos pontos aí conquistados com a literatura, eu espero, qualquer que seja o livro discutido. Até mais.